Fala aí, galera do oitavo ano. Como a gente falou na nossa aula hoje do Zoom, eu passei um trabalhinho para vocês, né, valendo ponto para entrar na nota do teste, tá? E esse trabalhinho é muito simples, né? Eu estou gravando essa videoaula aqui, porque hoje é o nosso dia de videoaula mesmo, e também para aqueles que ou ficaram com alguma dúvida e só perceberam depois, ou então para as pessoas que não conseguiram assistir a nossa aula no Zoom hoje. Então, estou fazendo uma videoaula especialmente para o nosso trabalho bimestral, tá? Para aqueles que têm dúvidas sobre a prova e não conseguiram entrar na aula, esqueceram, ou dúvida veio depois, qualquer coisa assim, pode me procurar, que eu vou tirar a dúvida, tá bom? E agora que eu vi que o microfone não estava conectado, mas agora acho que vai melhorar. Então, pode me procurar sem problema nenhum, que a gente tira essa dúvida, tá? Então, gente, sobre o nosso trabalho bimestral. A gente falou já ano passado, no sétimo ano, sobre a escravidão negra africana no Brasil. Vamos falar muito esse ano também na questão do Brasil Império, sobre a escravidão. E falamos já sobre um pouco sobre a escravidão negra africana nos Estados Unidos, né? Nas colônias do Sul, principalmente. Então, o trabalho ele vai pegar essa perspectiva aí, tá bom? Como assim? O trabalho de vocês vai ser uma análise de uma produção cultural, tá? Qualquer produção cultural, nacional ou internacional. O importante para mim é que essa produção cultural esteja abordando alguma consequência, alguma relação com a escravidão. No caso, a escravidão negra africana, tá? A escravidão indígena, a gente vai estudar mais para frente, a gente pode cobrar mais para o fim do ano. Mas no momento eu quero sobre a escravidão negra africana. E temos alguns temas dentro dessas consequências, como o racismo, a desigualdade social, entre muitos outros que vocês podem estudar e trabalhar na sua análise. Um bem bacana de fazer também é a questão da resistência. Então, se essa produção cultural que você escolheu estiver falando sobre a resistência negra, por exemplo, é um tema bem bacana, tá? Do que a gente ficar em outras questões como racismo e desigualdade, que também são temas muito interessantes. Então, que tipos de produções vocês podem falar para mim? Vocês podem escolher uma música, um filme ou um vídeo do YouTube, por exemplo, que não deixa de ser uma produção, uma série, né? Uma pintura, uma fotografia, um poema ou qualquer outro tipo de produção cultural, até mesmo um videogame, por exemplo, um jogo de videogame, né? Então você vai escolher para mim, você vai escolher uma produção, ou se você quiser falar de mais de uma, você sinta-se livre para fazer isso. Se quiser falar de 2 poemas, por exemplo, pode falar. Um documentário, tanto faz. E você vai dizer para mim quais elementos daquela produção estão relacionados à escravidão negra africana, tá? Então, você pode falar que em determinada música, essas partes da música abordam esse problema, ou essa herança, ou então essa resistência, qualquer coisa que dê para você relacionar com a questão da escravidão, com essa herança colonial que a gente tem. E pode falar tanto no caso brasileiro como no caso internacional. Mais especificamente, a gente falou da América Latina um pouquinho ano passado, nas colônias espanholas, e estamos falando esse ano dos Estados Unidos. Então, para facilitar, ou o Brasil ou os Estados Unidos, que é mais tranquilo para a gente, tá? Então, escolhe qualquer produção cultural e vai analisar para mim. E nessa análise, o que você vai me dizer? O motivo de você ter escolhido tal produção cultural, os seus argumentos para dizer para mim que aquilo está falando sobre o nosso tema, a sua posição frente ao que a produção cultural está dizendo, por exemplo. Se é uma fotografia que retrata a desigualdade social que afeta a população negra brasileira, por exemplo. Você pode dizer para mim qual é a sua posição frente a isso, o que você faria para melhorar, por que isso é causado, coisas assim, sabe? E qualquer outra ideia que esteja relacionada ao tema. Seria bacana vocês também pesquisarem sobre clipes de música, porque o clipe de música, além de ter a música, tem um visual também, né? Então é muito interessante vocês fazerem isso também. Agora,
Como essa análise deve ser feita? Vocês vão ter que fazer ela em formato de redação, tá? Essa redação tem que conter no mínimo 15 linhas ou no mínimo 200 palavras. Por que uma ou outra? Porque tem duas maneiras de vocês fazerem esse trabalho. Vocês podem fazer digitado no computador e me entregar por esse e-mail aqui, ou vocês podem fazer à mão e entregar à coordenação da escola até o dia 8 de maio. É o mesmo prazo, tá? Para quem for entregar por e-mail ou para quem for entregar até na escola, tá? Vocês vão me enviar até o dia 8 de maio. Para quem for me entregar por e-mail, coloca o nome no assunto do e-mail, a turma bonitinho, tá? E anexa o arquivo digitado no e-mail. Ou se não tiver programa para poder digitar em casa, pode digitar no próprio e-mail ali na mensagem, tá? E me envia. No caso do e-mail, seria interessante vocês fazerem no mínimo 200 palavras, tá? Então, essas 200 palavras vocês vão fazer pelo e-mail. Se vocês escolherem escrever à mão e entregar na escola, seria interessante no mínimo 15 linhas, tá? Então esse é o mínimo. Se você fizer por digitado, 200 palavras. Se for entregar à mão, 15 linhas. Agora, esse é o mínimo, tá? Vocês podem fazer o máximo que vocês acharem necessário. Pode passar fácil de 200 palavras, de 15 linhas, não tem problema nenhum. E vocês até deram a ideia, né, de vocês pegarem citações da produção que vocês escolheram e colocar na análise. Pode e deve, é bem legal vocês fazerem isso, tá? Por exemplo, escolher um poema, pega uns versos do poema e coloca no trabalho e explique-os. Vai ser bem legal, tá? Então, e outra coisa, para quem for fazer à mão, letra legível e tem que estar a caneta, porque é um trabalho. Se tiver lápis, eu não vou aceitar, tá? Então tem que estar com letra bem, que dê para ler bem e caneta azul ou preta, tá? Vermelha não pode, porque vermelha é a caneta de correção, tá? Então vocês escolhem a maneira que vocês acharem melhor para fazer esse trabalho, lembrando que o trabalho é individual e a pontuação do trabalho é de 2 pontos. Meio ponto para organização, 1,5 ponto para o conteúdo da redação, da análise, né? Esses 2 pontos são somados à nota do teste. O teste vale 7, o trabalho vale 2, e 1 ponto vai ser de conceito do professor. Então, eu vou dar esse ponto se vocês tiverem feito as atividades direitinho, se vocês, no momento das aulas presenciais, participavam legal da aula, prestavam atenção, desempenho no teste, tudo mais. Tá? Eu acredito que todos vão conseguir ganhar 1 ponto, porque a gente está fazendo um trabalho bacana esse ano, tá bom? Então, não se preocupa com esse 1 ponto não, se preocupa só nos 2 pontos do trabalho, tá? Quando eu tiver a nota toda, eu lanço para vocês na correção da prova. Eu coloco na prova a nota inteira do teste com os trabalhos, tá? Lembrando que o prazo final é dia 8 de maio. Me entregou depois, vai perder ponto se não for zerar o trabalho. Então faz até o dia 8 de maio. É na sexta-feira da semana que vem, no caso. Para quem for me entregar por e-mail, pode ser até de noite. Agora, para quem for deixar na escola, tem que deixar dentro do horário escolar, tá? Que mais? Ai, alergia. A gente falou também sobre a prova, né? Tirei a dúvida da prova com vocês, li a prova com vocês, tá? Questão por questão. Quem ainda tiver alguma dúvida, é só me procurar no privado que eu consigo tirar a dúvida, tá? Agora, não vai me procurar também, tipo, 2 horas da manhã, porque provavelmente eu não vou ver. Então, me manda mensagem, assim que eu puder eu respondo, tá? Sem problema nenhum. Tá bom, gente? Então, a gente fica por isso a nossa videoaula hoje. Na terça-feira da semana que vem, a gente volta com conteúdo normal, tá? Com a matéria dos capítulos, exercícios e tudo mais. E nas nossas próximas aulas pelo Zoom, na semana que vem eu vou comentar sobre os trabalhos, tá? Para quem ainda estiver fazendo. Mas nas seguintes, a gente vai fazer exercícios do livro agora. Esses exercícios de videoaula que eu fico fazendo com vocês, que eu faço na videoaula e gravo para vocês, uma parte a gente vai passar a fazer pelo Zoom, tá? Então, basicamente é isso por hoje, tá bom, galera? Qualquer dúvida, pode me encontrar. É só me encontrar, mandar uma mensagem. Lembrando que esse arquivo aqui do trabalho ele vai estar na nossa pasta, junto com essa videoaula, para vocês poderem ver quando precisarem. Tá? Qualquer dúvida, só me falar. Não mandem dúvidas por esse e-mail, tá? Manda direto para mim, porque esse e-mail eu só vou abrir quando for ver os trabalhos, tá bom? Então é isso, gente. A gente fica por aqui. Tchau, tchau, galera.
Nos vemos semana que vem.